vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
quero cumprimentar a todos que estão participando conosco dessa transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para apresentar o culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata, no qual nós transmitimos alguns ensinos doutrinários para todos que participarem conosco. Eu quero te convidar agora para nós iniciarmos este culto orando ao Senhor, invocando a presença de Deus conosco através do clamor pelo sangue de Jesus. Eu vou me ajoelhar, como aqueles que também pertencem à Igreja Cristã Maranata, nós convidamos para ajoelhar agora, para nós clamarmos pelo sangue de Jesus. Você que está participando conosco, quem sabe pela primeira vez, pode estar à vontade, onde estiver, esteja em posição de reverência diante de Deus, para nós orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, e suplicamos a Tua bênção sobre nós ao longo de todo este culto, Senhor, para que a Tua palavra seja para nós o alimento capaz de sustentar a nossa fé na Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor e abençoa-nos, pois nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos agora cantar um louvor, bendizendo o nome do nosso Deus. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a Ti para clamar pelo Teu sangue e sentir-Te perto de mim. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em Tuas mãos. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em Tuas mãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por podermos louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus, aquele que nos garante a nossa salvação na sua presença. Glória a Jesus. Eu quero agora te convidar para nós lermos a palavra de Deus. Vamos estudar na palavra de Deus hoje um texto que nós vamos abrir aqui, o texto na palavra do Senhor. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, nós vamos apresentar no quadro, porque o nosso assunto hoje, nós iremos falar aqui sobre a genealogia do Senhor Jesus. E para falarmos sobre este assunto doutrinário, sobre a genealogia do Senhor Jesus, eu quero te convidar para nós lermos aqui o texto da palavra do Senhor, que está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. Apocalipse capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro ser vivente o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Amém. Glória a Deus. Esta expressão da palavra de Deus está no livro de Apocalipse, como uma visão que o apóstolo João teve quando ele estava ali recebendo as revelações do Apocalipse na ilha de Patmos. E o que é notável é que este assunto que nós vamos abordar aqui, sobre a genealogia do Senhor Jesus, ele tem como objetivo mostrar que o Senhor Jesus, na condição de legítimo rei, ele passou para a sua igreja fiel, o direito de ela também ser herdeira deste reino, de ela ser também herdeira deste reino da parte de Deus. E o que é notável é que nós lemos aqui no texto bíblico, o versículo 7, e algumas traduções de João Ferreira de Almeida, elas usam a expressão, ao invés de ser vivente, está escrito assim, o primeiro animal, o segundo animal,
Essa linguagem do texto, na verdade, ela está relacionada aos 4 aspectos da vida, da natureza e da obra do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus revelado de 4 maneiras diferentes, como ele é apresentado nos 4 evangelhos. Aí agora nós iremos então passar adiante e vamos ver aqui na genealogia do Senhor Jesus a característica de cada um dos seres viventes relacionadas com o Senhor Jesus. Então João vê lá na ilha de Patmos, primeiramente, o ser vivente que ele vê na semelhança de um leão. E por que o leão? É notável que o rei Jesus, né? Jesus, ele é considerado na Bíblia, chamado na Bíblia de o leão da tribo de Judá, ou seja, é a condição do Senhor Jesus como rei eterno. E isso já estava profetizado desde o Velho Testamento no livro de Gênesis. A profecia, por exemplo, de Jacó, em Gênesis 49, lá pelo verso 9, verso 10, sobre o Senhor Jesus, ele como rei ali falava sobre o Senhor Jesus como o leão, né? Judá é um leãozinho, foi a expressão de Jacó. Encurva-se e deita como um leão velho. Quem o despertará? E depois Jacó, profetizando sobre o reino do Senhor Jesus na condição de leão, diz assim, o cetro não se arredará ou não se apartará de Judá. Então era a promessa ali do Senhor a Davi, feita inclusive, há uma promessa feita inclusive a Davi, na condição de um rei, para que o seu povo pudesse estar eternamente ali governado por um rei à semelhança de Davi. Por exemplo, em Jeremias 33, verso 15, o Senhor fala assim, farei que brote a Davi um reino de justiça. E o próprio Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, verso 5, Davi vai dizer assim, Deus estabeleceu comigo um concerto eterno. Então, a visão de João mostrando ali o leão, a característica do Senhor Jesus como rei. E o rei, ele é a autoridade máxima do reino. O rei não é eleito, como é o caso do presidente. O rei, ele herda o reino. Ora, se o pai é rei, o filho automaticamente será rei também. Então, na condição de rei, essa é uma condição hereditária, é de herança. E a promessa do Senhor feita através de Jacó, quando ele abençoou os filhos, era uma promessa de um rei que seria levantado para Israel, da descendência de Davi, da tribo de Judá, e que fosse um rei valente como Davi e fosse também magnífico como Salomão. Os judeus esperavam um rei assim em Jesus, ou seja, um rei semelhante a Davi, um poderoso guerreiro que viesse retirá-los do jugo dos povos que estivessem os subjugando. Davi era, portanto, para Israel o rei símbolo para Israel. Por isso, o Senhor Jesus foi chamado de o Filho de Davi. Agora, o que é notável é que João vê também um segundo ser vivente. E esse segundo ser vivente ele vê na figura de um bezerro. Bezerro está relacionado a outro aspecto do Senhor Jesus, a condição com que o Senhor Jesus veio ao mundo, a condição de servo. Ora, os bois antigamente representavam força de trabalho. Aliás, ainda hoje, em vários lugares. A função dos bois era puxar o carro de boi, era fazer tijolos, mover engenhos, trilhar o trigo nas eiras. Os animais de carga eram para facilitar o trabalho, aquele trabalho mais pesado para o homem. Foi por isso que Jesus veio como servo. E a condição de Jesus como servo é aquele servo que na língua grega é a palavra doulos. Doulos era o servo escravo, ou seja, aquele que era vendido em feira, aquele que não tinha qualquer direito a não ser o direito de trabalhar. E o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio dizendo isso, ele disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Tanto é verdade que, inclusive, o Senhor Jesus lavou os pés aos seus discípulos.
Mas agora João viu também, lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 7, o terceiro ser vivente. E quando ele olhou esse terceiro ser vivente, ele identificou que o rosto dele, desse ser vivente, era semelhante a rosto de homem. Aí agora vem uma terceira natureza do Senhor Jesus. E essa terceira natureza do Senhor Jesus foi a condição de homem. Jesus, nascido em Belém. Jesus viveu a vida do homem. E ele passou por todas as dificuldades que o homem passa aqui neste mundo. Tanto que a profissão dele foi a profissão de carpinteiro, uma profissão ingrata, difícil. Por quê? Por causa da madeira, os defeitos da madeira. E na Bíblia, madeira é figura do homem. Jesus lidou com madeira como carpinteiro. O trabalho na madeira é até ela ficar em condições de atender à exigência do comprador do móvel. Com aquela carpintaria, Jesus sustentou toda a sua família. Aliás, para se ter uma ideia, o Senhor Jesus tinha uma grande família. O livro ali de Isaías 53 diz que o Senhor Jesus ele iria ser um homem de trabalho. Está escrito no verso 3 de Isaías 53, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era a condição de Jesus como servo. Agora, o quarto ser vivente, João olha e ele vê uma águia voando. E quando ele vê essa águia voando, ele está vendo agora um quarto aspecto da natureza do Senhor Jesus. Porque uma ave voando, interessante, você pode perguntar, mas por que uma ave voando? Por que João não viu uma ave caminhando no chão? Na verdade, uma ave pequena caminhando no chão é uma graça, é algo muito maravilhoso. Mas isso quando se trata de uma ave pequena, como um tico-tico, como um canário, uma ave pequena, por exemplo. Mas uma ave grande, né? Às vezes uma ave grande caminhando no chão, a gente vê a ave bastante desengonçada o caminhar dela, não é uma coisa bela. Porém, uma ave grande voando, planando no espaço, é uma maravilha. Então, aquilo que é feio no chão, no alto é belo. A águia é a ave que voa mais alto e mais veloz. Então, a águia voando que João viu representa exatamente o Senhor Jesus na condição daquele que veio do alto, ou seja, Jesus como Deus. Então, na verdade, esse quarto ser vivente era a condição de Jesus como Deus. E ele veio, não um anjo, mas superior aos anjos. Hebreus capítulo 1 explica sobre isso, que Jesus era superior aos anjos. E mais, ele era aquele que está nas maiores alturas, aquele que está acima de todos os deuses, aquele que veio do alto. Na sua humanidade, aqui na terra, o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele não tinha beleza nem formosura. E isso está escrito em Isaías 53, que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas o Senhor Jesus, como aquele que veio da eternidade, ele como Deus, há uma coisa maravilhosa, Jesus é maravilhoso. Especialmente na maneira como ele é apresentado pelo próprio João, o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Ele apresenta Jesus ali glorificado. Agora, eu quero chamar ainda a sua atenção para este mesmo quadro aqui, para um outro aspecto. A maneira, nós vimos até aqui que o leão que João viu era Jesus como rei, o bezerro Jesus como servo, o rosto de homem, a condição que Jesus veio ao mundo como homem, e a águia voando, Jesus como Deus, porque ele foi o único que pôde dizer, eu e o Pai somos um. Agora, os evangelhos vão dar uma confirmação disso. E essa confirmação nós vamos ver agora a autenticidade da genealogia do Senhor Jesus. Quem dá primeiro é Mateus. Mateus, quando ele escreve sobre o Senhor Jesus, interessante, ele vai escrever para o Senhor Jesus para provar que Jesus era rei. Então ele tinha que provar que Jesus era rei. E o que é que ele fez? Quando você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 a 16 ou 17, você vai ver logo no capítulo 1, verso 1, a expressão que o evangelista, no caso Mateus, ele vai usar. Ele vai dizer assim no capítulo 1, verso 1, que Jesus ele é filho de Abraão.
Então ele está mostrando que ele é da descendência de Abraão. Outra prova que Mateus dá para os judeus, quando ele escreve o seu evangelho, e ele escreve para provar que Jesus era rei, é dizer que Jesus era da tribo de Judá. Então vem o verso 2, Mateus 1, verso 2, diz assim: e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então ele era da família, ou da tribo, aliás, de Judá. Mas o terceiro aspecto era provar que ele era da família de Davi. E aí no versículo 6 de Mateus capítulo 1, Mateus escreve dizendo assim: Jessé gerou o rei Davi da descendência de Abraão. Então que é notável isso, né? Como Mateus provou que ele era da descendência de Abraão, ele era da tribo de Judá e ele era da família de Davi. Então era ali Mateus 1, verso 1, falando sobre a genealogia do Senhor Jesus, ele como filho de Davi e filho de Abraão. Mateus então apresenta uma genealogia, ele vai apresentar uma genealogia de Jesus, começando desde Abraão. Aí ele passa pelos reis de Judá e Mateus mostra que Davi estava na genealogia real de Jesus, bem como Salomão, que foi rei também, Roboão e reis que herdaram o trono de Judá. E isso mesmo após a divisão das tribos. Então, para os judeus, para que os judeus crescem em Jesus, era preciso que ele fosse da genealogia de Abraão, e também de Judá, e também a raiz de Davi, pois era um descendente legítimo de Davi que os judeus esperavam para ser rei de Israel. Agora, quando ele fala da tribo de Judá, em Mateus 1, verso 2, ele diz assim: Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Ali é Jesus mostrado na palavra como o leão da tribo de Judá. Era a sua condição de rei eterno. E Apocalipse capítulo 5, verso 5, João vai ver ali ver Jesus ali como leão da tribo de Judá, na expressão: eis aqui o leão de Judá. Era a profecia de Jacó, em Gênesis 49, verso 9, sobre o Senhor Jesus como rei, falando de Judá, que Judá era um leãozinho. E ele encurva-se e deita como um leão velho, e a pergunta é: quem o despertará? E o cetro não se arredaria de Judá. A linhagem era a linhagem de Davi, ou seja, estava ali Jesus como a raiz de Davi. Os judeus não tinham, portanto, por que se desculpar, caso não crescem em Jesus, pois Mateus o apresenta como o autêntico, legítimo e genuíno descendente da tribo de Judá, da linhagem ou da família ou da casa de Davi, para eles ficarem inexcusáveis. Ora, Deus fez promessas a Davi acerca de um descendente que seria rei eternamente sobre Israel. Isso se vê, por exemplo, no 1 Reis, capítulo 2, no verso 4, diz assim: nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Um rei que se assentaria no trono de Davi e seu reinado não teria fim. Esse rei não poderia ser um prosélito. Sabe o que é prosélito? É aquele que é gentio que se converte ao judaísmo. Esse rei, na verdade, ele não poderia ser um gentio qualquer, não. Ele tinha que ser na condição ali de descendente de Abraão, da tribo de Judá e da família de Davi. Mas aí vem uma pergunta: por que então os judeus mesmo assim não creram em Jesus? Veja bem, as características reais de Davi, com as quais Jesus veio, é o que o identificavam com Davi. Era o Davi perdoador, o Davi manso, o Davi humilde, o Davi compreensivo. E nós, os gentios, estávamos na condição de súditos de um rei assim. E foi por isso que nós não tivemos dificuldade de aceitar a Jesus como nosso Salvador e assim nos tornarmos herdeiros do seu reino. E a palavra do Senhor nos fala no Evangelho de João: a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Para os judeus naquele momento, é claro, eles não se interessavam por um rei assim. E foi por isso que Jesus, então, nós o aceitamos e o recebemos, porque era o rei que nós precisávamos e precisamos, louvado seja Deus.
Mas o Evangelho de Marcos, Marcos vai falar agora para Jesus, Mateus escreve para os judeus, para provar que Jesus era rei. Marcos agora vai escrever o Evangelho dele e ele vai citar ali a figura de Jesus como bezerro, que revela que ele, Jesus, era o servo, o escravo de Deus para trabalhar. Aqueles escravos que eram comprados no mercado de escravos. E eles naturalmente, logo que eram comprados, eles entravam logo no trabalho árduo. É por isso que o Evangelho de Marcos, ele não fala nada a respeito do nascimento de Jesus. Ele já começa apresentando João Batista, ele fala que Jesus foi batizado, ele chama os seus discípulos e logo começa a trabalhar. Por isso você vai encontrar no Evangelho de Marcos, de forma muito comum, a expressão seguinte: e logo fez isso, e logo entrou em Cafarnaum, e logo curou o enfermo. Por quê? É por isso que nós, irmãos, nós também, quando nos tornamos servos do Senhor, ao aceitar a Jesus, nós já começamos logo a trabalhar. Trabalhar para o reino de Deus. O servo, ele nada tem a dizer, o servo fala pouco. Por isso o Evangelho de Marcos é o menor deles, é o que tem menos capítulo. Porque é Jesus como servo. E o servo, ele não reclama qualquer direito, ele só serve, é a condição dele. Mas em compensação, tem um detalhe, o servo na obra do Senhor, ele já está muito bem recompensado pelo Senhor. Ele não trabalha para receber, ele trabalha porque já recebeu. E o que é notável é que, enquanto Mateus apresenta Jesus como o maior, o mais poderoso na condição de rei, Marcos apresenta Jesus como o menor, o mais humilde na qualidade de servo. É por isso que Marcos escreve o evangelho dele para os romanos, porque os romanos não estavam interessados em reis, os romanos estavam interessados em servos. Então agora vem Lucas, e Lucas escreve sobre o Senhor Jesus, ele escreve para os gregos, porque ele vai falar sobre Jesus como homem. Então não vai ser um judeu que vai escrever sobre Jesus como homem, e sim um grego. Os gregos eram muito interessados pelo estudo da natureza humana. Eles não se preocupavam com reis, escravos, e vai ser Lucas, um médico, que vai descrever Jesus para dizer que ele era humano, da nossa raça humana, da nossa humanidade. Hebreus 10, 4 a 10 diz assim que claramente que o sangue de animais jamais poderia lavar pecados cometidos por homens da nossa raça, da nossa humanidade. Tinha que ser sangue humano para resgatar a alma humana. A humanidade de Jesus, Lucas vai falar sobre ela, aliás, doutor Lucas vai falar sobre ela com autoridade de médico. E ele confirma, por sua genealogia, que Jesus é tão humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como os humanos de todas as raças descendentes de Adão. E, portanto, tinha que ser, ele tinha, portanto, a condição de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A raça humana tinha que ser redimida com o sangue humano, de um homem, mas que este homem fosse um justo. Por isso Jesus é chamado de Jesus Cristo, o justo. Jesus não seria um ser iluminado, nem um anjo, mas um ser humano com a nossa humanidade, da descendência de Adão, conforme Paulo vai falar que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estão debaixo da lei. Como homem, Jesus veio em carne, e a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso agora, com essa apresentação de Lucas, nós vamos ver agora a condição da genealogia do Senhor Jesus. Daqui para frente, nós vamos orar nesse quadro e ver aqui a maneira como a genealogia do Senhor Jesus, segundo Mateus, ela vai começar em Abraão e ela vem até o Senhor Jesus. Segundo Lucas, a genealogia do Senhor Jesus vai começar em Jesus e a mãe e os descendentes, os ascendentes, e vai chegar até Abraão e passar de Abraão e chegar até a Deus. Isso é notável, porque é uma genealogia ascendente, a de Lucas. E o que é notável é que ele parte, portanto, de Jesus, passa por Abraão, Adão, chega até a Deus. Lucas estava assim testificando que Jesus, como homem perfeito, ele era o único que podia abrir o caminho para o homem voltar para o Pai. Por isso a genealogia de Lucas é a chamada genealogia ascendente. Agora, encerrando aqui, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto muito importante.
como foi que José, o pai de Jesus, passou para Jesus o direito da herança real? Veja bem, José, ele se tornou legalmente o pai de Jesus. Ele aceitou Jesus como filho primogênito, com todos os direitos que um primogênito tinha de herança do pai. José não podia falhar ali naquele momento, porque ele era o último elo. A partir dele, a genealogia iria se cumprir em Jesus. Se ele falhasse ali, o que seria de nós? Como a igreja iria dizer agora que ela é a legítima herdeira do reino de Jesus? Isso traz para nós uma lição muito grande, porque nós somos hoje, nesses últimos dias, como igreja do Senhor Jesus, o último elo de ligação desse projeto que Deus está executando. Se sairmos da revelação para a razão, com quem Deus vai poder contar para cumprir o projeto dele para a igreja? E que projeto é esse? Note bem, quando José tentou entrar na razão e deixar Maria, pela lei de Moisés, José tinha o direito de recusar ser o pai de um filho que não era dele. Também, se ele fosse procurar a lei romana, qualquer advogado romano daria ganho de causa a ele. Mas José aceitou aquela situação por revelação e não pela razão. Ele era o último elo para completar o plano de Deus a chegar no Senhor Jesus. E Mateus capítulo 1, verso 20 vai falar sobre isso. Projetando José isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ora, a revelação do Senhor ainda confirmava para José que ele era da descendência de Davi. José, filho de Davi. Daí a preocupação do Senhor em revelar isso a José, pois ele era o último elo da linhagem e como o último ele não podia falhar. Nós hoje, como igreja, temos a responsabilidade, como igreja dos últimos dias, de viver da revelação do Espírito Santo, porque na razão certamente também falharemos. Temos uma mensagem revelada para o mundo e não podemos falhar nessa mensagem, entrando em aspectos da razão humana. O projeto do Senhor se cumpre na nossa vida pela revelação do Espírito Santo. O projeto de José foi na razão, mas o do Senhor foi na revelação. Portanto, a herança que Jesus recebeu de José não foi humana, carnal, e sim espiritual. Porque José transmitiu para ele essa herança, aceitando-o como filho legítimo pela revelação do Espírito Santo. Ele entendeu que aquele que estava sendo gerado era resultado de uma operação do Espírito Santo. E é por isso que essa herança nos foi transmitida pelo Senhor Jesus e tomamos posse dela através da nossa experiência de novo nascimento. E assim nós fomos gerados pela semente incorruptível, ou seja, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito Santo. A geração de Jesus teve a participação do Espírito Santo e é assim que nós também fomos gerados. Somos filhos de Abraão pela fé, que não é uma fé israelita, mas uma fé decorrente da disposição de obedecermos à vontade daquele que nos gerou como filhos do reino. Por fim, João escreve, voltando ao nosso quadro anterior, nós vamos ver que João ele escreve a respeito de Jesus como Deus. João escreveu o seu evangelho para provar que Jesus é o Filho de Deus. Por isso ele começa o seu evangelho sem falar do nascimento de Jesus, e nem sobre rei, sobre servo, nem como homem. Mas ele começa logo falando daquele que veio da eternidade, como a águia voando. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então é por isso que você vai encontrar muito no Evangelho de João a expressão assim, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. E é só tomando posse da herança do reino eterno do Senhor Jesus, quando nós cremos que Ele é Filho de Deus. E só assim receberemos o penhor dessa herança, e isso através do batismo com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe com esse estudo, prolongamos um pouquinho mais, mas para mostrar aos irmãos a riqueza da palavra de Deus para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando agora ao final do nosso culto e gostaríamos de fazer uma oração e te convidar para orar conosco, glorificando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti pela riqueza da Tua palavra, do Teu ensino e pela maneira como a Tua palavra fortalece a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que Tu possas abençoar grandemente aqueles que ouviram a Tua palavra, para que possam entender a Tua vontade, pois nós oramos e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. O nosso culto chega assim ao final, mas queremos deixar aqui uma informação relacionada com, você pode estar vendo agora um QR Code na tela, e aproximar a câmera do seu celular para ser dirigido ali a um atendimento para aqueles que estão no exterior. Então, ali você vai poder ter esse atendimento. Também agora você pode observar outro QR Code no qual você pode enviar a sua experiência com relação ao culto, com relação à igreja, ao seu comentário. E por último, apresentamos agora o nosso telefone gratuito, que é o telefone 0800 707 3076. Esse telefone você pode ligar para ele e um pastor estará ali à sua disposição para atender e orar pela sua vida. Nós não cobramos nada, nós apenas oferecemos uma oração para te ajudar a caminhar na presença de Deus. Assim, encerramos este culto desejando a todos a paz do Senhor Jesus.